Olá, tudo bem? Meu nome é James Ronick Almeida Machado, sou administrador e especialista em didática e continuarei trabalhando com vocês nessa disciplina, Transações Financeiras. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Neste módulo, vamos continuar falando sobre as transações financeiras e sua importância para o profissional operador de caixa. Aqui, você aprenderá como ocorrem as várias transações financeiras e diversos outros conceitos no dia a dia de um operador de caixa. Então, você verá o que o profissional operador de caixa poderá utilizar ou receber para executar essas transações. Terá a oportunidade de conhecer alguns conceitos dessa disciplina tão interessante e poderá aplicá-la nas suas atividades profissionais, certo? Assim, toda empresa que vende diretamente produtos ou serviços ao cliente necessita de um operador de caixa. É o profissional responsável pela checagem e cobrança do bem consumido e diversas outras funções. Conheça agora mais uma transação financeira, título de crédito, nota promissória. A nota promissória é um título de crédito utilizado por pessoas que necessitam de um crédito, mas não possuem cheques. Utilizada em alguns comércios, deve ser conhecida pelo operador de caixa no desempenho de suas atividades. Por ser um título de crédito aceito em alguns estabelecimentos comerciais, a nota promissória permite ao cliente realizar compras pré-datadas e até mesmo parceladas. O seu preenchimento possui campos parecidos com os campos de preenchimento do cheque. E por ser um documento que pode ser redigido pelo operador de caixa, requer muita atenção ao seu recebimento. O preenchimento da nota promissória resulta em um texto no qual o devedor assume a responsabilidade de efetivar o documento das compras realizadas. Assim, a nota promissória é uma promessa de pagamento. Para aceitar o pagamento através de nota promissória, depende das normas de recebimento da empresa, bem como do relacionamento entre credor, que é o estabelecimento ou pessoa que aceita o pagamento em nota promissória, também chamado de beneficiário ou tomador, e o devedor, que é também chamado de subscritor. Em alguns casos, é solicitada uma terceira parte, o avalista, pessoa que se responsabiliza pelo pagamento da dívida, caso o devedor não o faça. A nota promissória é um título cambiário, em que o seu criador assume a obrigação direta e principal de pagar a soma constante no título. A expressão obrigação caracteriza-se como o vínculo jurídico transitório entre o credor e o devedor, cujo objeto consiste numa prestação de dar, fazer ou não fazer. Em sentido amplo, obrigação refere-se a uma relação entre pelo menos duas partes, e para que se concretize, é necessária a imposição de uma dessas e a sujeição de outra em relação a uma restrição de liberdade da segunda. O objeto dessa restrição da liberdade é a obrigação. Como nos demais títulos de crédito, a nota promissória pode ser transferida a terceiro por endosso, bem como nela é possível a garantia do aval. A nota promissória é prevista no Decreto 2044, de 31 de dezembro de 1908, e na Lei Uniforme de Genebra,
Seus requisitos são os seguintes. Primeiro, a denominação nota promissória lançada no texto do título. Segundo, a promessa de pagar uma quantia determinada. A época do pagamento, caso não seja determinada, o vencimento será considerado à vista. A indicação do lugar pagamento, em sua falta, será considerado o domicílio do subscritor, o emitente. Quinto, o nome da pessoa a quem ou a ordem de que se deve ser paga a promissória. Sexto, a indicação da data em que e do lugar onde a promissória é passada. Em caso de omissão, o lugar será considerado o designado ao lado do nome do subscritor. Sétimo, a assinatura de quem passa a nota promissória, o subscritor. Oitavo, a assinatura de duas testemunhas, identidade e ou CPF e endereço das mesmas. Nono, sem rasuras, pois perde o valor a nota promissória. Nota promissória é também uma promessa de pagamento feita pelo próprio devedor, que se obriga dentro de certo prazo ao pagamento de uma soma pré-fixada. Portanto, a nota promissória é um título pelo qual alguém se compromete a pagar outrem determinada quantia em dinheiro, num certo prazo de tempo. Como é emitida pelo próprio devedor, ela passa a ser um título de crédito desde a sua emissão. E o seu possuidor ou portador poderá, logo após o vencimento, não sendo paga, propor ação executiva para recebê-la. Trata-se de um título autônomo que independe da indagação da causa que motivou a obrigação. Por outro lado, deve detalhar a quantia de dinheiro a pagar, bem como os respectivos juros, tanto por extenso como em números. Convém ter em conta que a nota promissória obriga ao pagamento na data estipulada, o que não acontece com a letra de câmbio. Descaracterização. Não será nota promissória o escrito ao qual faltar qualquer dos requisitos exigidos. Os requisitos essenciais são considerados lançados ao tempo da emissão da nota promissória. Diversificando no contexto as indicações da soma de dinheiro, o título não será nota promissória. No caso de má-fé do portador, será admitida prova em contrário. Aplicabilidade das normas da letra de câmbio. São aplicáveis à nota promissória, com as modificações necessárias, todos os dispositivos relativos à letra de câmbio, exceto os que se referem ao aceite e às duplicatas. Para o efeito da aplicação de tais dispositivos, o emitente da nota promissória é equiparado ao aceitante da letra de câmbio, de conformidade com o Decreto 2044 e os indicados no texto. Requisitos da nota promissória. O artigo 75 da Lei Uniforme estabelece quais são os requisitos essenciais da nota promissória para que a mesma seja considerada um título formal com valor comercial. Denominação: nota promissória inserida no próprio texto. Promessa pura e simples de pagar determinada quantia. Dia do vencimento. Indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento. Nome do beneficiário. Indicação da data e do lugar em que a nota é passada. Assinatura do emitente. Legislação aplicável. Aplica-se à nota promissória a legislação que rege a letra de câmbio, ressalvadas algumas peculiaridades.
protesto. A nota promissória deverá ser levada a protesto o prazo de 2 dias após o seu vencimento. Caso não há proteste, o portador perderá o direito de ação em face dos coobrigados, endossante e seus avalistas. Prescrição das ações cambiais. Os titulares de notas promissórias deverão atentar-se para o prazo prescricional de propositura da ação cambial contra o emitente e seu avalista. O prazo prescricional é de 3 anos, contados de vencimento do título. Contra os endossantes e os seus avalistas, o prazo é de 1 ano, a contar do protesto. Dos endossantes, um contra o outro ou contra o emitente. O prazo é de 6 meses, a contar do dia em que o endossante pagou a nota. A nota promissória é um título à ordem, logo, é necessária a indicação do nome do beneficiário, não sendo admitido a nota promissória ao portador. Cabe ressaltar que o emitente é responsável pelo pagamento da promessa contida na nota promissória àquele que estiver legitimado na posse a exercer o direito. Logo, a promessa não é feita apenas ao tomador, ao nome que consta primeiro no título. A nota promissória nasce para circular. Portanto, a promessa do emitente o obrigará, em relação aos que futuramente se tornarem titulares dos direitos de crédito emergentes do título. A indicação da data em que a nota promissória é passada. É requisito essencial a indicação da data, podendo esta ser feita por algarismos. Entretanto, só poderá ser escrito por algarismo o dia e o ano, o mês, por sua vez. Deverá sempre ser escrito por extenso. De acordo com Luiz Emígio, este requisito é importante para que se saiba se o devedor possuía capacidade jurídica no momento da emissão do título, se o mandatário tinha poderes para assinar o título, o termo inicial da fluência dos juros compensatórios, o vencimento da nota a tempo certo de data, o termo inicial do prazo de apresentação a pagamento do título com vencimento à vista. E se o título foi emitido por empresário comercial dentro do termo legal da falência. A assinatura de quem passa a nota promissória, o subscritor, trata-se de um requisito essencial, pois é através da assinatura que o emitente se obriga à promessa de pagamento contida na nota promissória. Isso porque a nota promissória não é sujeita ao aceite com a assinatura do título. O sujeito se torna o devedor principal da relação. O emitente é o devedor principal, porque promovendo o pagamento, extingue a dívida ativa da nota promissória em razão de não ter ação de regresso. O emitente deve assinar de próprio punho. Não há dispositivo determinando onde deverá estar a assinatura do emitente no título. Entende-se melhor a assinatura abaixo do texto contido no título. No entanto, sendo a lei silente, a assinatura poderá constar em qualquer lugar do título. De acordo com o STJ, o artigo 54, inciso 4º do Decreto 2044, não impõe que a assinatura do emitente seja lançada no fim da nota promissória. A circunstância de a firma do emitente ser lançada na lateral da cártula não desnatura a nota promissória, nem lhe retira a força de título executivo. O emitente também estará responsável pela assinatura de seu mandatário. Entretanto, para que seja válida, a assinatura deve ser feita por mandatário com poderes especiais.
A nota promissória vinculada a contrato é emitida, via de regra, com natureza prossolvendo, ou seja, para pagamento. Por tal motivo, a sua emissão não implica em inovação quanto à relação causal, de modo que a obrigação consubstanciada do negócio jurídico não se extingue com a emissão e entrega do título ao credor. Entretanto, as partes podem acordar no documento que a emissão da nota promissória ocorre com natureza pró-soluto, ou seja, em pagamento. Nesse caso, a mera emissão e entrega do título ao credor operam novação, ou seja, extingue a obrigação da relação causal, independentemente de não ter ainda ocorrido o vencimento e pagamento do título. Conforme estabelece o artigo 361 do Código Civil de 2002, a novação não se presume e há emissão da nota promissória, com natureza pró-solvendo ou pró-soluto, depende do que for estipulado no contrato. Cessão pró-soluto, o cedente responde pela existência e legalidade do crédito, mas não responde pela solvência do devedor. Já na cessão pró-solvendo, responde também pela solvência do devedor. Na hipótese da nota promissória ser emitida com natureza pró-soluto, o credor não poderá acionar o devedor para rescindir o negócio jurídico por descumprimento da obrigação de pagar o preço. Só poderá acioná-lo para cobrar a soma cambiária. Isso porque a obrigação se extinguiu no momento da emissão e entrega do título ao credor, ainda que não vencido. Já na hipótese da nota promissória com natureza pró-solvendo, o portador terá a faculdade de escolher entre mover a ação cambiária ou rescindir o negócio jurídico por descumprimento da obrigação de pagar o preço. Agora, veremos mais alguns conceitos sobre o que é Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, NFE. Considera-se Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, NFE, um documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços. O que é nota fiscal convencional? É qualquer uma das notas fiscais de serviços emitidas na conformidade do que dispõe os artigos 96 a 125 do Decreto 44.540 de 2004. A nota fiscal convencional só poderá ser emitida por prestadores de serviços desobrigados da emissão de NFE. O que é Recibo Provisório de Serviços, RPS? É o documento que deverá ser usado por emitentes da NFE, a Nota Fiscal Eletrônica, no eventual impedimento da emissão online da NFE. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de FNE. Por exemplo, estacionamentos. Neste caso, o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFE, mediante o envio de arquivos, processamento em lote. O recibo é um documento emitido em papel por pessoas ou empresas para comprovar o recebimento de pagamento por produtos vendidos ou serviços prestados. O RPS, Recibo Provisório de Serviços, deve ser confeccionado por gráfica credenciada pela Prefeitura? Não há necessidade. O RPS poderá ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte, sem a necessidade de solicitação da autorização de impressão de documento fiscal, a IDF. Existe modelo padrão
de RPS? Não, mas o RPS deverá ser confeccionado ou impresso contendo todos os dados que permitam a sua conversão por NFE, a nota fiscal eletrônica, em especial o CPF ou CNPJ do tomador de serviços. O RPS terá numeração sequencial específica? O RPS será numerado obrigatoriamente em ordem crescente sequencial a partir do número 1. Para quem já é emitente de nota fiscal convencional, o RPS deverá manter a sequência numérica do último documento fiscal emitido. O que fazer com as notas fiscais convencionais já confeccionadas? As notas fiscais convencionais, já confeccionadas, poderão ser utilizadas até o término dos blocos impressos ou inutilizadas pela unidade competente da Secretaria Municipal de Finanças a critério do contribuinte. Primeiro, guardar os blocos impressos das notas fiscais já confeccionadas para o uso no caso de eventual impedimento da emissão online da NFE, a nota fiscal eletrônica. Tais notas fiscais passam a ser utilizadas como RPS, Recibo Provisório de Serviço. Após o término do último bloco impresso, o RPS deverá manter a sequência numérica do último documento do bloco também. Inutilizar as notas fiscais já confeccionadas e, em caso de eventual impedimento da emissão online da NFE, utilizar o RPS, mantendo a sequência numérica do último documento fiscal emitido também. Agora, veremos algumas questões com suas respectivas respostas, que auxiliarão na elucidação de algumas de nossas dúvidas sobre recibos e notas fiscais. Em quantas vias deve se emitir o RPS, Recibo Provisório de Serviços? O RPS deve ser emitido em 2 vias, sendo a primeira entregue ao tomador de serviços, ficando a segunda em poder do emitente. É permitido o uso de uma ou mais séries na emissão do RPS? Sim. Caso o estabelecimento possua mais de um equipamento emissor de RPS, a numeração deverá ser procedida de até 5 caracteres, alfanuméricos, capazes de individualizar os equipamentos. É necessário substituir o recibo provisório de serviços ou a nota fiscal convencional por nota fiscal eletrônica? Sim. O RPS ou a nota fiscal convencional emitidos para todos os fins de direito perderão sua validade após transcorrido o prazo de conversão por nota fiscal eletrônica. Qual o prazo para substituir o RPS ou a nota fiscal convencional por NFE? O RPS ou nota fiscal convencional deverão ser substituídos por nota fiscal eletrônica até o 10º dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 do mês subsequente ao da prestação de serviços. O prazo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS, não podendo ser postergado caso vença em dia não útil. O que acontece no caso de não conversão do RPS ou da nota fiscal convencional por nota fiscal eletrônica? A não conversão do RPS ou da nota fiscal convencional pela NFE equipara-se à não emissão de documento fiscal e sujeitará o prestador de serviço às penalidades previstas na legislação em vigor. O que acontece no caso de conversão fora do prazo do recibo provisório de serviços ou da nota fiscal convencional por nota fiscal eletrônica? A conversão fora do prazo do RPS
ou da NF convencional por NF eletrônica, sujeitará o prestador de serviços às penalidades previstas na legislação em vigor. Como parte da rotina de uma empresa, o recibo é um importante documento e tem a função de comprovar pagamento e recebimento e garantir os direitos e os deveres de compra ou venda de quem emitiu e de quem recebeu. O recibo e a nota fiscal. Devido ao caráter do recibo, muitas pessoas ficam na dúvida se o recibo tem o mesmo valor de uma nota fiscal. Resumidamente, não. Isso porque a nota fiscal é um documento que comprova a existência de um ato comercial, compra e venda de mercadoria ou prestação de serviços. Já o recibo é um documento que comprova o recebimento de determinado valor pela venda ou compra de mercadoria ou prestação de algum serviço. Às vezes, também tem a função de controle fiscal. Um recibo difere-se da nota fiscal por não ser oficial e ou servir para a arrecadação de impostos do governo. Isso significa que uma empresa não pode deixar de emitir nota fiscal por ter emitido um recibo, pois o mesmo não é para essa finalidade. As notas fiscais são utilizadas exclusivamente pelas empresas que devem pagar o ISS, Imposto sobre Serviço, sobre o valor total dos serviços prestados. Os profissionais autônomos que pagam o ISS, por valor fixo, não estão sujeitos a essa obrigação, devendo emitir o RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. O Recibo de Pagamento Autônomo é um documento que deve ser emitido pela fonte pagadora, ou seja, quem contratou o serviço de algum profissional, pessoa física, e que não esteja regido pelo sistema do CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Este profissional não poderá ter vínculo empregatício com a empresa durante o trabalho que originará a necessidade deste documento. Ao finalizar um serviço, o prestador de serviço deve emitir um recibo de pagamento de autônomo para receber o valor da atividade contratada. O recibo é encontrado em livrarias e deve ser devidamente preenchido. Qualquer pessoa que preste serviço a uma ou mais empresas e que não possua emissão de notas fiscais, ou seja, cadastro de empresa, empresário ou produtor, pode receber o RPA, que também pode ser emitido de pessoa física para pessoa física. Como preencher um recibo? Há uma variedade de modelos de recibo disponíveis, mas alguns dados que se deve prestar atenção são: campo de valor. Ao preencher o campo de valor de um recibo, caso utilize o de papel, risque ou coloque o símbolo Jogo da Velha. Depois de colocar o valor, para evitar falsificações ou adicionamento de números. Exemplo, Jogo da Velha, R$ 1.500, Jogo da Velha, em número. Campo de parcelas. No canto esquerdo do recibo, já no primeiro campo, está com a letra N de número. Este campo é para se inserir o número de parcelas que foi feita a negociação. Por exemplo, se foi feita em 3 parcelas, coloca-se uma folha de recibo, o número 1 referente à primeira parcela e nas outras folhas os números 2 e 3, utilizando 3 folhas. Se for uma só, coloca-se somente o número 1. Outros campos. Recebemos a importância de. Aqui deve-se colocar o nome completo de quem pagou o valor do recibo. Valor. No próximo campo de valor, o valor deve ser escrito por extenso, referente a. Nesse campo, coloca-se o produto ou serviço realizado. Mais abaixo, especifique se foi pago com dinheiro ou cheque.
Se for com cheque, coloque o número do banco, o número do cheque e o número da agência. Por fim, o recibo deve conter a data do pagamento ou recebimento e a assinatura da pessoa que recebeu o valor. A nota promissória também pode ser endossada, ou seja, transferida a outras pessoas. Ao assumir uma dívida em nota promissória, o emitente compromete-se a pagar aquele valor em determinada pré-acordada. É a data de vencimento. Se não for realizado o pagamento, a nota promissória pode ser protestada em cartório, negativando o nome do devedor, o que impossibilita a tomada de outras linhas de crédito, financiamentos ou crediários, podendo ainda ser acionada a cobrança judicial. Porém, apesar de servir para comprovação, o recibo não é um documento oficial. Não serve como instrumento de arrecadação de impostos para o governo, sendo esta a sua maior diferença com a nota fiscal. O cliente possui a necessidade e o direito de documento de comprovação, ou seja, confirmação de que a transação foi realizada. Para tanto, é fornecido a ele notas fiscais e recibos. A nota promissória nada mais é do que um documento formal de uma promessa de pagamento. Para o nascimento da nota promissória, são necessárias duas partes, o emitente e o subscritor, devedor, criador da promissória no mundo jurídico, e o beneficiário ou tomador, que é o credor do título. Caso a nota promissória não seja paga em seu vencimento, poderá ser protestada, como ainda será possível ao beneficiário efetuar a cobrança judicial, a qual ocorre por meio de ação cambial, que é executiva. No entanto, a parte só pode agir em juízo se estiver representado por advogado legalmente habilitado. Enquanto instrumento formal de pagamento, uma nota promissória deve obedecer a requisitos de validade. O documento tem de incluir, seja no início ou noutra parte, a menção nota promissória, que o identifica como tal. Dados de preenchimento dos recibos. Entre os campos que se devem ser preenchidos em um recibo estão: número de recibo, número de ordem ou talonário ou protocolo, valor, quantia recebida, expressa em valor numérica e escrita por extenso, denominação do pagante, nome da pessoa ou empresa que pagou, precedida de afirmação de recebimento, objeto do pagamento, denominação dos produtos ou serviços comprados, localidade e data do pagamento, nome da cidade e data, dados do recebedor, nome, assinatura, CPF ou CNPJ e o endereço. A nota fiscal é um documento de comprovação de venda de produto ou serviço. Significa também a transferência de propriedade sobre um bem ou serviço prestado. Pode ser emitida a pessoas jurídicas ou físicas ou entre essas pessoas. A diferença entre a nota fiscal e recibo é que a nota fiscal destina-se ao recolhimento de impostos. As empresas ou pessoas que não emitem a nota fiscal cometem o crime de sonegação fiscal. Os dados presentes na nota fiscal são os mesmos presentes nos recibos. Como existem diversas notas fiscais, a mais comum, presente na operação de caixa, é o cupom fiscal, emitido pelo equipamento de emissor de cupom fiscal, ECF. Assim, o cupom fiscal apresenta vários dados como itens do comprados, valor, quantidade, total pago, data e hora da transação, dados da empresa, com nome, CNPJ,
inscrição estadual e endereço. O Recibo Provisório de Serviços, o RPS, nada mais é do que uma nota fiscal impressa, para preenchimento manual e que tem sua utilização em situações emergenciais, quando a comunicação via internet com a nota fiscal eletrônica for interrompida, como falta de energia elétrica, problemas no seu computador, provedor de acesso à internet ou site da NF eletrônica fora do ar, entre outras. O seu registro se dará manualmente. O RPS é um recibo provisório, com os dados do tomador e do serviço prestado em branco, previamente numerado e autorizado pela Prefeitura, que deve ser impresso em 2 vias e guardado para uso nas situações acima elencadas. O RPS, Recibo Provisório de Serviços, é preenchido manualmente e entregue ao seu tomador e transformado em nota fiscal eletrônica no prazo estipulado pela sua prefeitura, contados da data de sua emissão, e o sistema se encarregará de vincular o RPS à respectiva nota fiscal eletrônica. A primeira solicitação do RPS segue os mesmos trâmites das outras solicitações e, conforme o seu uso, é automaticamente liberado um novo RPS pelo sistema. Continuamos falando sobre o RPS, que é o Recibo Provisório de Serviços, documento autorizado pelo fisco e fornecido pelo contribuinte ao tomador do serviço, contendo os dados de uma prestação de serviços que deverão ser informados ou transmitidos posteriormente ao fisco municipal, quando não for possível a geração imediata da respectiva nota fiscal. O RPS, Recibo Provisório de Serviço, será gerado e válido por 10 dias a contar da data da sua emissão. Após a emissão do Recibo Provisório de Serviço, o prestador de serviços deverá substituí-lo por uma nota fiscal de serviços eletrônica, NFSE, e no prazo de 10 dias a contar da data da emissão do RPS. A validade do RPS é registrada através de sua nota fiscal, que deve ser preenchida com os dados cadastrais do prestador e tomador de serviço, os dados da discriminação dos serviços para somente uma atividade cadastrada no Cadastro Nacional de Atividades, CNAE, os códigos do CNAE e da lista de serviços, os dados referentes ao serviço prestado, a base de cálculo, a alíquota e o respectivo imposto sobre serviço, o ISS. Para emitir o RPS, o prestador de serviço não dispuser de infraestrutura de conectividade com o fisco municipal, em tempo integral ou o sistema de geração da NFS estiver indisponível ou inacessível, excepcionalmente, o contribuinte deverá emitir o RPS. Preliminarmente, devemos separar o campo de tributação, pois a prestação de serviços, como regra geral, está sujeita à tributação do ISS de competência municipal, exceto a prestação de serviço de transporte e serviço de comunicação, que estão sujeitos ao ICMS, de competência estadual. Feito tais considerações, devemos ponderar 2 situações. Primeiro, o recibo tem sua finalidade básica para a comprovação de um pagamento. Segundo, a nota fiscal tem sua finalidade a apuração do imposto que será recolhido à União, Estado ou município. Assim temos, o recibo poderá normalmente ser fornecido ao contratante dos serviços, porém só tendo validade para efeito de comprovação de pagamento. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser fornecida ao tomador de serviço,
pois é o documento fiscal que comprova que o contribuinte, o prestador de serviço, deverá recolher aos cofres públicos o imposto gerado pelo seu serviço. No tocante à obrigatoriedade da emissão de nota fiscal constante no regulamento do ICMS, devemos primeiramente questionar se é um serviço de competência do Estado, serviço do transporte ou serviço de comunicação. Se for, deverá observar a regra disposta no artigo 119 e seguintes do Decreto 2736 de 96, RICMS/PR, que estabelece quanto à obrigatoriedade da emissão da nota fiscal e da observação e discriminação detalhada do serviço. Não sendo serviço de competência estadual, ICMS, mas serviço de competência municipal, a legislação que vai reger as normas de emissão da nota fiscal é a lei municipal, mas sempre observando o Decreto-Lei número 406 de 68, que é a matriz legal do ISS. Mesmo assim, como regra geral de emissão de nota fiscal, independente da lei municipal, todo contribuinte é obrigado a discriminar o tipo de serviço que praticou, pois cada serviço pode ter uma alíquota de tributação distinta. Obrigado, desejo um ótimo aprendizado a todos.